Olá, meninas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Nós estamos aqui, meninas, para trazer para vocês sempre informações, né? Sempre coisas que a gente acha que seria relevante para você e para a sociedade, de coisas de conhecimentos, não só gerais, mas nosso pessoal, né? Então, nós estamos aqui hoje com a Cleidinha, a dona da Zambesi, que todo mundo conhece, a cara da Zambesi, né, meninas? E hoje a gente, com muita, muita honra, a gente trouxe aqui a Cláudia Guerra, que não só tem uma história maravilhosa, mas tem aí uma mulher empoderada, de N qualidades, e eu vou ter que até ler o currículo dela para vocês, meninas. Cleidinha, fala oi para as meninas de novo. Oi, meninas, tudo bem? Muito obrigada por estarem aqui conosco. E hoje vai ser uma prosa muito boa, tá? Porque se você quer uma mulher esperta, essas três estão aqui, todas as três estão. Mas aquela ali, ó, é super esperta. É uma mulher além do tempo, né, Cláudia? Eu acho que, igual, por exemplo, que eu sei da sua história. E eu vejo assim, gente, há 30 anos atrás, fazer o que você fez. Porque hoje a gente ainda bate a cara lá, a gente tem direitos garantidos e tá tudo certo. Mas é muita emoção mesmo, né? Fazer o que você fez há 30 anos atrás. E ela vai falar um pouco da história dela pra gente. Mas eu vou ler o currículo dela pra vocês, meninas. E meninos, né, que estiver assistindo a gente. Quem estiver assistindo a gente. Gente, a Cláudia Guerra é doutora em História, professora de Sociologia, Ciência da Política, Filosofia. Ela fez professora de Antropologia, ativista há 30 anos como voluntária, fundadora do Núcleo de Estudos Femininos e Masculinos, da SOS Mulher e Família, do Conselho de Direito das Mulheres. Fomentou e foi a gestora da Casa Abrigo para Mulheres e Filhos em Violência Doméstica, é vereadora aqui hoje em Uberlândia, procuradora da Mulher e presidente da Comissão de Direitos da Mulher da Câmara Municipal de Uberlândia, mãe dos adolescentes Vitor e Eduardo e esposa do Ricardo, e é maravilhosa, ponto. E definimos. E tem morada, e N coisas, menina. Cleide, uma honra estar aqui com você, te conhecer mais, ter visto esses sapatos maravilhosos, confortáveis e que com certeza você é cliente número 33, tá? Pezinho de boneca. A Sônia, que é uma querida do Mulheres do Brasil, que eu apoio imensamente. E muito feliz por estar aqui falando, principalmente para mulheres. Você que é maravilhosa, você que quer empreender, que quer gerar trabalho e renda, você que quer... Porque a gente diz que lugar de mulher é onde ela quiser. Você que quer ser quem você é, onde você quiser, essa prosa aqui é para você. E você que é homem que está acompanhando também, com certeza você tem uma mulher que você ama na sua vida. Então presenteie essa mulher com sapatos confortáveis que empodera e deixa você, ó, tudo de bom. Exatamente. E a gente aqui metendo a colher pela segurança das mulheres. E segurança tem a ver também com estar na base, né? Firme, né? Então tem a ver também com calçar um sapato que te deixa confiante e confortável. E vai à luta, né? É o que te leva à luta. Os seus pezinhos, meninas, vão ir bem calçadas, porque se precisar ficar o dia todo para lutar, é isso aí. Né? A gente faz manifestação, a gente anda nas praças, a gente vai nos lugares, então a gente precisa estar bem. Se você for pro carnaval, como nós fomos aqui nesse ano, em março também, um sapato confortável, que você conseguir ir até a madrugada, todos os dias, enfim. Tudo isso é muito importante. E eu falo que, assim, quando a gente tem como propósito de vida promover e transformar a vida das mulheres, porque transformar a vida das mulheres, gente, é uma maravilha. Porque se as mulheres são a maior parte da população, são a maior parte das eleitoras, de mão de obra economicamente ativa, né? Se a gente computar o trabalho registrado em carteira e não registrado, as mulheres é que sustentam o país predominantemente. Exatamente. Sustentam Minas Gerais, sustentam Uberlândia. Se a gente transforma essa base, inclusive porque 70% da pobreza também muitas vezes está ligada às mulheres, e da violência doméstica, violência nos relacionamentos, se a gente melhora e transforma essa base aqui, Cleide, a gente melhora as famílias, a gente melhora a sociedade como um todo. Então eu fico muito feliz de estar aqui para falar dessas mulheres maravilhosas na sua diversidade, pensando o bem-estar das mulheres e a promoção dessas mulheres por meio de políticas públicas, né, e de ações como a gente tem feito em organizações da sociedade civil, né, há 26 anos na SOS Mulher e Família, com essa mulherada toda e tentando, e de várias classes sociais, tentando trazer a paz para dentro de casa, porque isso é fundamental, né, a paz, a cultura da paz, porque não significa ausência de conflito. Onde tem gente, tem conflito. Você sabe, você com seu marido, você com seus filhos, eu lá em casa também, a Cleide, a Sônia.
mas não pode ter violência. A gente tem que lidar com conflitos sem lançar mão do recurso da violência. E essa tem sido uma missão de vida, as mulheres em segurança. Falta nos ter, né? Bom, eu vou perguntar. Na verdade, eu vou falar de um pouco e começar a falar do SOS Mulheres, porque eu acho que é uma coisa que é voltada para a Sim, nossa muita gente cidade, não sabe que né? existe, é bom falar assim. Pois é. Cláudia, eu sou orgulhosa de morar nessa cidade. Eu não sou aqui de Uberlândia, eu não nasci aqui, mas eu vim para cá tem mais de 30 anos. E eu falo assim que todas as ações que eu faço, além de ter uma empresa aqui, gerar emprego aqui para minha cidade que eu amo, que eu considero como minha, eu gosto de conversar e falar com pessoas que têm ações que são feitas na nossa cidade, Sim. que resolve os problemas pequenos da nossa cidade. E você, como vereador, e eu já te acompanho, eu sigo você e eu adoro a forma que Obrigada. você tem a sua colher e fala assim, eu meto a colher nisso aqui. Eu acho isso muito interessante, realmente é muito positivo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o SOS Mulheres aqui em Uberlândia. Falo sim. A ONG, ela existe desde 97 e ela tem atendimento social, psicológico e jurídico gratuitos. Com foco em quem vive situação de conflitos que viraram violências no âmbito da família, no âmbito do relacionamento. Por que eu falo relacionamento? Porque pode ser casado, pode ser noivo, pode ser união estável, né? Enfim, para nós não importa se é casal heterossexual ou não, casal. E a gente sabe que Minas Gerais, Cleide, infelizmente, está em primeiro lugar em feminicídios do país. E Uberlândia é a segunda cidade, depois de Belo Horizonte, Sônia, é a segunda cidade do estado. Então contribui muito para esses índices. E aí eu tenho uma trajetória que a gente juntou, né? O trabalho acadêmico, então meu mestrado, meu doutorado é sobre violência conjugal, enquanto historiadora, doutora em História, e de ativismo. Então a ONG foi um dos primeiros serviços, depois da gente fazer parte, eu era estudante ainda em História, a gente ter criado o Núcleo de Estudos de Masculinos e Femininos, de Gênero, para entender como é que a gente foi inventando lugar de homens, lugares de mulheres. Como é que esses lugares e funções e representações sociais, por vezes na história, foram traduzidas as diferenças em desigualdades, porque o problema não são as diferenças, mas as desigualdades. Então, quando eu digo lugar de mulher é em casa, e ok, desde que isso seja valorizado, porque lavar, passar, cozinhar, levar, buscar relações públicas, as mulheres é que são as que cuidam dos doentes, dos idosos predominantemente, né, daqueles que estão com Covid, na época da Covid, a gente viu isso muito fortemente, com dupla, tripla jornada de trabalho, isso até eu nem chamo de conquista, porque conquista é divisão de tarefas e de cuidados, né? Isso que a gente luta. Porque hoje não é luxo também trabalhar fora, né? O casal por vezes trabalha e às vezes ainda não dá para pagar as contas, e lá em casa sou eu e o Ricardo 3 turnos e o bicho pegando. Então, assim, esse núcleo de estudos me ajudou muito, nos ajudou, pesquisadores, a compreender como é que a gente foi inventando lugar de homem e de mulher. Então, mulher em casa, o homem trabalhando fora, a mulher cuida dos filhos, cuida, né, dupla, tripla jornada, enquanto que o homem em uma jornada só. E como se fosse obrigação da mulher isso. E aí a gente foi vendo os prejuízos históricos, sociais e culturais. Hoje nós temos um impacto na saúde mental das mulheres muito significativo, dupla e tripla jornada. Né? Quer dizer, não dá nem para, às vezes, tem até que fingir que está sentindo prazer, porque, né, tripla jornada, não dá. E ter que mandar fazer também é um cansaço mental. Né? Que é aquela coisa, levanta a tampa do vaso, menino, não deixa pingo cair. Então, isso tudo a gente foi inventando, essa coisa de lugares de homem e de mulher, porque, na verdade, é preciso desnaturalizar isso. São construtos, são invenções, a gente inventou. É tanto que as seguradoras, lugar de mulher é também no volante, é tanto que as seguradoras têm o seguro mulher, porque comprovadamente na ciência, as mulheres são mais prudentes no trânsito e têm menos acidentes graves com morte. Então a gente vê que aquilo que a gente inventou, que lugar de mulher é no tanque, é na cozinha, o homem é que é na direção, não faz sentido cientificamente falando. Então esse núcleo foi nos ajudando a desconstruir aquilo que de diferença foi traduzido em desigualdade. Não é à toa que as mulheres ainda recebem menos que os homens exercendo as mesmas funções no privado, porque no público é concurso, não rola, né? Exercendo as mesmas funções no mundo, no Brasil, em Uberlândia, uma média de 25% a 30% menos que os homens. Sim. Simplesmente por serem mulheres. Então não faz o menor sentido, porque elas têm, inclusive, mais escolaridade em todos os níveis. Sim. E, portanto, competências.
né? Na indústria eletroeletrônica, prioriza as mulheres por conta das minúcias, que elas foram aprendendo desde muito cedo a lidar com minúcias, várias atividades ao mesmo tempo, né? Essa coisa, estou conversando no telefone, educando o menino ali, né? A novela ali, enfim. Então isso é um aprendizado, não é genético, né? Isso significa que os homens também podem lavar, passar, cozinhar, cuidar, levar. As mulheres podem dirigir, pilotar avião. As mulheres podem estar na indústria eletroeletrônica. Aqui em Uberlândia tem uma empresa de caminhões. Braspress, se não me engano. Exato. E contrata predominantemente mulheres, porque ela percebeu que a contratação de mulheres, os caminhões ficam. E também não é genético, não, porque as mulheres foram construídas, né, dessa forma e tal, fabricadas. Os caminhões ficam mais limpos, tem menos desperdício, mais economia. E menos acidentes. Entendeu? Então, é muito importante a gente entender que agrega valor contratar as mulheres. A gente já tem uma lei federal de que não pode ter salários diferentes, mas na prática a gente sabe que ainda é um processo. Né? Mas é um absurdo, porque essas mulheres têm mais escolaridade, têm competências. Né? Muitas vezes são economistas. Gente, com salário mínimo hoje, uma mulher dá conta das contas de casa. E às vezes sendo chefe de família. Muitas são chefes de família. Minha mãe foi chefe de família e criou 4 filhos, né? Sem o meu pai. São chefes de família, ou são mais atípicas, mães de crianças com deficiências, e aí necessidade de serem empreendedoras também, né? Enfim. Então é preciso a gente compreender, e esse núcleo ajudou muito a minha trajetória acadêmica. A gente montou ele em 92, tem 30 anos. Né? Tem 31 anos. 31 anos. E aí depois a ONG SOS Mulher e Família. Você me perguntou da ONG. Então, atendimento social, psicológico e jurídico. Continuado. O diferencial da ONG é que a pessoa que está vivendo a situação de violência no relacionamento, e isso, lamentavelmente, essa violência democrática acontece em todas as classes sociais, raças e etnias, apesar de 62% dos feminicídios atingirem mais mulheres negras, mas essa é uma violência que atinge todas as mulheres em todas as faixas etárias, raças e etnias. Então a ONG tem um detalhe, que são diferenciais. Você não precisa ter registrado ocorrência, porque uma coisa, Cleide, é viver violência com alguém próximo, conhecido, que você investiu sonhos, projetos, filhos, sexualidade, e buscar ajuda. Porque aqui tem crença de que você pode mudar ele, de que é uma fase temporária, de que vai passar, de que depois que casar melhora, depois do primeiro filho melhora, e a gente vai ter que lidar com essas crenças nos atendimentos, e às vezes leva um tempo. Por isso que a mulher vai, às vezes, uma vez por semana, no atendimento social, no psicológico, as orientações jurídicas, enfim. E outra coisa é com alguém estranho, desconhecido, que você vai, faz, acontece e busca ajuda. Então tem que entender essa complexidade dessa situação de violência, e o lugar mais perigoso que existe é dentro de casa, por parte de gente próxima e conhecida. Exatamente. Marido, ex-marido, depois vem avô, tios, primos, aí pensando inclusive a violência com bebês, que nem a menina de 17 dias que foi estuprada pelo padrasto recentemente, bebês, meninas e mulheres. Então o lugar mais violento para bebês, meninas e mulheres é nos relacionamentos familiares, que deveria ser o lugar do porto seguro, da confiança, da segurança. Não é. E a gente precisa falar disso. Então que oportunidade joia que a Zambese, você e a Sônia estão nos dando aqui para falar de algo que atinge. Você conhece alguém que vive a situação de violência doméstica? Porque os índices são tão altos. O Brasil é 5º lugar no ranking mundial de feminicídio. Os índices são tão altos que você conhece alguém. Você pode não saber ainda, mas você conhece alguém que vive essa situação. Lembrando que a violência não é só física. É física, sexual, psicológica, emocional, moral e patrimonial. Destruição de documentos da mulher, destruição de objetos, da máquina de costura dela, que gera trabalho e renda. É patrimonial. Então, é muito importante a gente falar disso. E a ONG atende a mulher mesmo que ela não tenha registrado a ocorrência. Então, é um facilitador da busca de ajuda. Vai fortalecê-la, vai falar que é importante registrar, pedir as medidas protetivas na delegacia de mulheres, vai contar tudo isso. Mas mesmo que naquele momento ela ainda não tenha dado conta, por conta desses fatores complexos que a gente explicou, já é muito bom, porque ela vai sendo orientada e fortalecida. Né? Então, orientada, porque ele fala assim, você vai perder os meninos se você sair de casa? Isso não existe. Ela está em risco, inclusive, em casa, muitas vezes. Não, vai perder a casa? Isso não existe. Isso é um abuso, né? Sim, do poder, sim. Abuso psicológico. Então essa é uma vantagem da ONG, ter um atendimento continuado. Não tem serviço nenhum na cidade que tenha um atendimento continuado social, psicológico e jurídico, e que você não precisa registrar a ocorrência, você não precisa ter ido na polícia para ser fortalecida, ter as orientações, e não só você vai ser atendida, o autor da violência pode ser chamado também
para levar a versão dele, para ele ser trabalhado, porque o homem que agride, que espanca ou que agride emocionalmente, ele também está denunciando baixa autoestima, medo da perda e insegurança. Então ele quer transformar o micropoder em macropoder e por vezes ele vai fazer isso onde a gente construiu que pode. Por isso que aquela frase tradicional, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, a gente vem subvertendo e em briga de marido e mulher a gente mete a colher. Sim, não para fofocar, para fuxicar, mas para levar a cultura da paz, para levar os órgãos da rede pela segurança das mulheres que tem na cidade. E a gente tem ajudado a montar serviço nas cidades da região, em Minas Gerais, fora de Minas Gerais também. Belo Horizonte replicou um programa que a gente começou lá na ONG SOS Mulher e Família, junto com a Polícia Militar, a Prefeitura e a UFO, que são as PPVDs hoje, Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, Patrulha Maria da Penha. Começou aqui em Uberlândia. Olha que maravilha. Com o nosso trabalho. Então, assim, é motivo de muito orgulho e de muita responsabilidade. Não é nem de vaidade, não. De muita responsabilidade. Exatamente. E eu tenho muito orgulho desses projetos todos, né, que eu acompanho. E uma coisa interessante também é que, por exemplo, muitas vezes que você vai ter acesso a essas mulheres, você vê que elas não têm esclarecimento. Não tem. Elas não têm noção, por exemplo, que como você vai tirar seu filho? Não existe isso. Não, mas eles né? falam. Como que vai... Então, tipo assim, você vê que elas realmente elas viram aquilo que o agressor fala, vira verdade, e elas não conseguem sair disso. Porque, até porque, tipo assim, geralmente o agressor, né, Cláudia, você me corrige se eu estiver errado, mas o agressor, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é tirar ela da rede de apoio. Isolar. O isolamento dela, da família, inclusive. Exatamente. Você não acha que você está indo demais na sua mãe, não? Para com isso, vamos ter nossa privacidade aqui. Você não acha que você está saindo demais com suas amigas, não? Começa a isolar ela socialmente. Porque tudo que ele fala vira verdade, porque ele é a única rede de apoio que ela entende que tem. Que muita gente chama de abusivo, eu não chamo de abusivo, porque abuso parece que um tanto pode, ou tanto não pode tanto nenhum. Então eu chamo de violento mesmo. O relacionamento violento, ele tem muito essa característica de isolar a mulher, de começar... E aí, às vezes, mistura cuidado, proteção com posse. Sim, isso é perigosíssimo, né? Então, quando ele fala assim, mas eu quero a senha do seu celular, do seu Instagram. Opa, a escravidão acabou em 1888, só que em alguns relacionamentos não. Vai que acontece alguma coisa com você. Onde você pensa que você vai com essa roupa? Né? Outra coisa, eu te levo, não preciso de 2 carros, porque eu te levo e te busco quando você quiser. Não, como se fosse cuidado e proteção, isso é controle. Exatamente. E é sutil esse limite, é tênue essa linha que separa uma coisa da outra. Então a gente vai também, eu tenho um folheto que eu gosto muito, que a gente vai pondo assim, olha, são perguntas que a gente faz para a mulher, mas para ela avaliar se ela está vivendo um relacionamento violento ou não. Então essas perguntas a gente faz muito, né? Ele quando vocês discutem, ele te culpabiliza, se faz de vítima o tempo inteiro, fala que você que é responsável por aquilo, né? Ele já tentou te agredir fisicamente, ele força uma relação sexual, mesmo você dizendo que não, porque tem uma mentalidade ainda de que o casamento ou o relacionamento estável pressupõe você estar à disposição. Não é verdade. Se não há consentimento das partes, é estupro, chama estupro, violência à dignidade sexual. Exatamente. Né? E hoje estupro não é mais pênis na vagina. Qualquer ofensa à dignidade sexual, em qualquer local do corpo, é estupro. Então, esse cuidado e foi um avanço na legislação, porque antes o estupro era visto como um crime contra os costumes. É o costume que está sendo ofendido, isso mudou. É o corpo da mulher, o desejo dela que está sendo ofendido, e não o costume, né? E é do ponto de vista de quem sofre também. O assédio sexual já implica uma relação hierárquica no mundo do trabalho, principalmente de chefe, né? Então, patrão, empregada. E como a maior parte ainda das chefias e de liderança são masculinas, geralmente acontece de homem para com mulher. E é crime desde 2001 o assédio sexual. E é do ponto de vista de quem sofre, não de quem comete. Por isso a importância de ações educativas e preventivas, podcasts como esses, para a gente orientar as pessoas. Se tem reciprocidade, tá tudo certo. Se tem consentimento, tá tudo certo. Seja no casamento, no namoro, ou nas relações hierárquicas. Mas se não tem, é problema. E no mundo do trabalho isso configura assédio sexual. A gente viu em Uberlândia uma escola aí fazendo denúncias que já estão sendo apuradas. A gente entrou no Ministério Público para pedir investigação. Entramos em contato com a escola para fazer uma visita. Eles falaram que já estavam tomando as providências. E ainda oficiamos a Superintendência Regional de Ensino, né? Vamos falar, é Messias Pedreira da escola, porque isso tornou-se público. Mas a gente não divulga as meninas que são menores de idade. E que o professor já tinha um histórico, conforme o suposto, né, o suposto assédio, já tinha um histórico na escola
de assediar alunas, às vezes até professores, enfim, e outros profissionais. Então é muito importante que a gente possa falar dessas questões, né? Então a SOS Mulher e Família atende também situações de assédio sexual, não predominantemente violência doméstica, violência conjugal, violência na família, mas também essas situações. E das perguntas que a gente faz, uma delas é isso, né? Se ele ameaça, por exemplo, que se ela romper o relacionamento, ele vai se matar e matar ela. Isso é um indício também de um relacionamento violento e acontece. A posição sexual, se não tiver acordada entre ambos e não tiver consentimento, também pode ser uma violência sexual. Né? Então, tudo isso são indícios que vão aparecendo, né, de controle, de isolamento dessa mulher, da família, dos amigos. Porque, gente, a vida da gente é maravilhosa e tem vários campos. Né? O campo do trabalho, o campo do relacionamento é um, o das amizades é outro, né? O do estudo. Se a gente reduz tudo a um relacionamento, ele deixa de ser saudável, porque inclusive quando ele termina, as pessoas vão querer colocar em xeque a própria vida. Sim. Porque se o fundamento da vida passa a ser o relacionamento, e vira uma mala pesada, né, Cleide? Você imagina eu depositar minha felicidade nas mãos de alguém. Minha felicidade tem que estar dentro de mim, eu tenho que cutucar lá, buscar, né, me motivar. Motivar tem a ver com os motivos meus. Né? Claro que o ambiente pode favorecer a motivação, mas tem a ver com os meus motivos, com a minha missão, com o meu propósito. Então, depositar isso, colocar isso nas mãos de alguém, nossa senhora, dá problema. Não, e outra coisa também que eu acho interessante é o seguinte, quando você vai falar de relacionamento abusivo, a gente pensa exatamente na agressão que um faz ao outro. Né? Numa agressão verbal, algo assim. Mas eu vejo também como relacionamento abusivo muito do como a pessoa faz você se sentir. Exemplo, você vai brigar com o marido, ele... Não vou nem falar nada, gente, da minha pessoa. Mas você pensa que você é a bruxa porque a pessoa te faz se sentir amada a história. A autoestima vai pro pé, você entendeu? Já tipo assim, porque eu sou tão bom, não sei o quê. Aí todo mundo olha aquele ser humano como se eu fosse o melhor homem do mundo e a gente fosse a carrasca. Por quê? São depoimentos que acabam com a mulher sem encostar a mão nela. Exatamente. Porque aí coloca, né? Por exemplo, é muito isso. Isso é relacionamento abusivo. Você parou de trabalhar, você não tem dinheiro, você tá feia, você tá gorda, você é burra. Você nunca mais vai arrumar outro, você é ruim de cama, você é péssima mãe. Você não encostou a mão na pessoa, mas você está destruindo ela cotidianamente, porque isso é falado um dia, numa situação que perdeu-se ali o controle. Não, isso por vezes é cotidiano ou periódico. Então você vai destruindo a autoestima da pessoa ao ponto de muitas vezes ela acreditar que ela é isso mesmo, e que ela nunca mais vai arrumar alguém, que ela não tem capacidade. E a gente tá aqui para dizer o contrário. Exatamente. Tem sim, você é maravilhosa, você é gostosa, você é delícia, você é poderosa, com a sua gordurinha ou sem ela, com a sua altura, enfim, do jeito que você né? Então acho que isso é muito importante, até porque sensualidade não tem a ver com corpo padronizado. Sensualidade, erotismo tem a ver com energia da pessoa. Né? Você pode ser magérrima, modelo manequim, sem graça e sem sal. Exato. Né? E você pode ser gorda, gostosa, deliciosa e com uma energia maravilhosa. Então, a gente também desconstruir essa ditadura da beleza que foi imposta para a mulher historicamente, destruir essa ditadura de um determinado padrão de corpo. Na Itália, há um tempo atrás, a mulher cheinha era super valorizada. Isso varia também de classe social. Classe social menos favorecida, a mulher magérrima, pergunta se tá passando fome, né? Vou pegar essa mulher para mim, não. Né? Só osso, né? Enfim. Então isso é cultural também, mas o que a gente precisa parar é de colocar um padrão. Existe uma diversidade de corpos e a possibilidade de ser feliz com esses corpos, de serem corpos desejados e com autoestima bacana. E eu vou puxar até um gancho aqui para a Zambesi, que uma das coisas que a gente tenta desconstruir, Cláudia, agora, é exatamente o salto alto ajuda muito. E uma coisa que a gente tenta desconstruir sempre é exatamente isso. É a ideia de, por exemplo, a mulher, ela ter que ter um padrão, estar num lugar desconfortável, com um sapato desconfortável e estar com um sorriso daqui até aqui. Então, com calo, dando calo, exatamente. Né? Saindo uns pedaços ali do pé. Exatamente. Por quê? Porque a sociedade cobra dela esse padrão. Sim. Então, se ela não estiver lá sorrindo, com os pés destruídos... Não, e vira um sofrimento, gente. Primeiro porque ninguém vai chegar no ideal, porque por isso que chama ideal, né? A visão idealizada de corpo, a visão idealizada de rosto, de beleza, nunca vai chegar, por isso que chama ideal, né? Porque é uma visão platônica, né? Nunca vai chegar, e não tem que chegar, né? A gente tem que estar feliz com aquilo que a gente tem, e é claro que a gente pode sempre melhorar conforme os padrões que a gente estabelecer pra gente, e que tenha a ver com saúde.
né? E não com ditadura da beleza. Exatamente. Isso que eu acho que é fundamental. Isso. Outra coisa que eu acho que é fundamental no caso das mulheres é a parte financeira, né, Cláudia? Uhum. Por exemplo, a gente pode falar horas, debater sobre tudo que a pessoa tem, mas se ela for dependente financeira do É um esposo, problema. aí é um problema. E a parte financeira, eu falo assim que o empreendedor, eu não gosto muito de glamorizar essa parte do empreendedor, não, que é muito difícil. Sim, e nem tem varinha mágica, né? Tinha Não um tem. empreendedor. A gente acontece, o que eu falo assim que eu acho que é viável é você se unir com mulheres como vocês do SOS e outras pessoas que já vêm aqui falar com Mulheres do né? Brasil, que essa maravilhosa participa, que eu também gosto demais desse Pois grupo, é desse esses coletivo. grupos que eu acho que a gente tem que procurar e Fortalecer. divulgar na nossa cidade para que outras mulheres conheçam Sim. e que participem. Porque eu vou te falar, não tem nada que pode ser mais destrutivo na gente do que você ter aquela incapacidade, aquela sensação de incapacidade dentro de você. De impotência. De falar assim, eu dependo do Uhum. dinheiro dele para sobreviver. Dá um troco aí para eu comprar o absorvente. É muito Isso complicado. é muito difícil. E a gente sabe que muitas mulheres em situação de violência no relacionamento, por vezes, permanecem, às vezes até porque ele proibiu de trabalhar, de estudar, tá? Permanecem na situação de violência por conta dessa dependência financeira. Então, isso que você traz é muito importante. Por vezes, essa dependência financeira é associada a uma outra dependência que é a emocional, que a gente falou aqui também. E, por vezes, a dependência nem é financeira, é só a emocional. Que não é só, porque é muita coisa. A emocional. E que tem a ver com as expectativas que a gente cria também do que é ser mulher na sociedade. Que é ter um homem de tiracolo, tem que ser mãe, tem que ser esposa, tem que ser dona de casa, e não tem que nada. Você pode ser qualquer uma dessas ou nenhuma dessas possibilidades, conforme o seu desejo. Tem mulheres hoje que têm feito escolhas, inclusive de não terem filhos. Sim. E eu tenho que respeitar. Sim. Eu amo meus filhos, são os amores da minha vida, tenho 2 adolescentes, mas tem mulheres que não querem. E ok, não vão deixar de ser mulher por isso. Exatamente. Porque há um tempo atrás era como se fosse profissão. Né? A mulher dona de casa, rainha do lar, esposa. Esse era o destino reservado à mulher. Hoje são múltiplas possibilidades de ser, e que ela pode escolher sem ser julgada. Mas a gente ainda tem um ranço dessa história, da criação de expectativas dessa mulher, que muitas vezes nem existe mais hoje, né? Agora, para sair da situação de violência, isso que você falou é fundamental. Gerar trabalho e renda e autonomia, soberania das mulheres é fundamental, e não só para a questão da violência doméstica, para elas poderem ser quem elas são e quiserem ser. Gerar trabalho e renda é fundamental. Por isso que eu disse que quando a gente aposta, né, na transformação da vida das mulheres, todo o resto com certeza melhora. Agora, olha o poder que as mulheres têm, porque ainda, graças à não divisão das tarefas domésticas e do cuidado com os filhos, são elas predominantemente que educam essas crianças. Sim, então, olha que poder maravilhoso que você tem de educar crianças, como lá em casa a gente tentou, eu e o Ricardo, fazer com o Vitor e com o Dudu, para a igualdade, né? Para uma outra geração, para uma outra parada. Para a igualdade e para o respeito. Né? Então, tem um menino que já namora e tudo, quer dizer, a namorada quer, não quer, não quer. Ou então quis por um tempo e não quer mais, não acabou. Não tem isso de ficar insistindo, ficar atrás. Não tem isso. Eu tenho uma lidar com respeito. Eu tenho uma fala com meu filho, ele tem uma namoradinha que eu amo. Linda. Meu genro, minha nora, eu amo. Não, é porque você não viu os filhos dela. Deixa eu falar dos filhos dela, porque ela tá falando todo dia. Mas mostra a foto, quero ver foto. Lindos, os meninos maravilhosos, educados, coisa mais linda. Você entende o poder que a gente tem nessa história? Então, os filhos dela é lindo aí, por isso que eles têm que até um gênero bonito. Depois você mostra a foto pra gente. Vou mostrar. Porque eu falo que não é problema de mulheres essas questões. A gente tem que trazer os homens pra essa história. Inclusive, de um papo, de uma prosa, de homem pra homem. Tipo assim, presta atenção. Isso aí é falta de respeito com a mina, né? Vamos parar. Isso não é legal. Isso está demonstrando sua fragilidade enquanto homem. Porque homem que é homem não bate em mulher. Porque homem que é homem respeita a mulher. Homem que não é só as mulheres gritando, homem não trai. Eu falo isso muito pro Rafael e pra Maria Júlia também. Eu falei assim... E o combinado não sai caro. Tenha a hombridade de ter um relacionamento sério. Se você não quer mais namorar com ele ou com ela, chega e fala assim, não quero, e vai embora. Não tudo é o combinado, né, gente? Seja honrado nos seus atos, nas suas falas, nas coisas que você deseja, porque é assim que vai ser o retorno para sua
esperando. Você não é esperando, mas é assim. É o que combinado. É o combinado, que é certo. O combinado é bacana. E se aquele combinado não tá bom, recombina. Né? Exatamente. Tem que ficar bom pros dois. Tem que ficar bom pros dois. Por isso que se chama relacionamento, né? Não, e tem que ter um E diálogo, é nessa né? que eu tô pegando o Ricardão há 24 anos, só emoção. Namoro mais casamento. Só emoção. E o tanto que é importante um diálogo, né? Muito, porque muito o que importante. acontece? A gente não sabe, e as mulheres, ela tem muito disso. Eu até falo com as meninas, gente, a gente precisa falar o que foi dito, tá Sim, tudo certo. o que tá sentindo. Exatamente. Tá Então, às vezes, a mulher tem muito essa mania de, ele tem que saber. Não, ele não tem que saber. Gente, Depois não que existe você uma adivinha. Não tem bola de cristal no relacionamento. Tem Aqui que fala alguém que está há 24 anos. Não tem bola de cristal. Eu imaginei que era óbvio. O óbvio não é óbvio em lugar nenhum, também gente. acho. Agora, você pode lidar com conflito sem violência. Lá em casa, por exemplo, o Ricardo faz o bico desse tamanho. Primeiro pergunta, você tá com fome? Né? Enfim, mas não tem o bate-boca no sentido da agressão, no sentido do insulto, né? Tem discussão, tem conflito, mas às vezes a gente vai lidar com conflito, cada um vai para um lado, a hora que a poeira baixar, vão conversar. Né? Então existem várias estratégias, você tem que arrumar a sua com o seu relacionamento. Exatamente. O lá em casa a gente arruma. Não pode ter desrespeito, porque pode intensificar. Começa com desrespeito, com xingamento. E aí, gente, é muito difícil quando perde o respeito você retomar. Nossa, muito é difícil. muito difícil. Pode até acontecer, mas é difícil. muito Fica mais um buraco trabalhoso. ali, parece que né, uma luz se apaga, fica uma coisa esquisita. Exatamente. Né? E banalizar também. Você não pode banalizar o respeito. Né? Não. Então, acho que isso e é exemplo também. Né? Então, o respeito do casal é exemplo para os filhos, é exemplo para quem está em volta. Então, isso é muito importante. E conflito vai ter sempre. Onde tem gente, tem conflito e tem problema e tem divergência. O Ricardo é muito diferente de mim, né? Eu sou pra ontem, o Ricardo é mais tranquilo, né? Eu adoro falar em programas, eu adoro público, falar uma palestra para 1000 pessoas, o Ricardo odeia. O microfone, eu pego pra ele falar e quer morrer. Isso ok, porque são temperamentos diferentes. Mas eu ainda penso que num relacionamento, para poder rolar, e até principalmente se for ter filhos, para educar os filhos, você tem que ter alguns princípios semelhantes. Alguns valores semelhantes. Temperamento não, é até bom que seja diferente. Né? Isso eu tenho aprendido. E a gente tem temperamentos muito diferentes, mas a gente tem princípios muito próximos. Isso facilita muito na educação dos meninos. Porque você imagina se o pai fosse falar uma coisa, a mãe falar outra. E aí, porque menino também manipula, né? Você imagina que menino manipula. Ia pôr um pai contra a mãe contra o pai. Lá em casa, não. É assim, nós vamos conversar e resolver, depois a gente conta pra vocês. Então, isso é muito importante. Porque isso, senão, vira também relacionamento violento, né? Dentro da própria família toda. Então, isso é muito importante. O respeito, a tolerância e lidar com conflitos sem violência. Exatamente. Claudinha, conta pra gente aqui um pouquinho da sua história lá atrás. O que te motivou a isso? Você me conta, você fez a faculdade, aí você já se apaixonou por isso? Como que era isso? Por que você foi para esse lado de políticas públicas? Depois também você vai falar por que você resolveu entrar aí na política, como que é isso? Conta pra gente essa história. Desde muito novinha, eu me indigno com problemas sociais e sempre quis desenvolver um trabalho voluntário. E aí eu consegui fazer isso nesse núcleo, porque eu era estudante e sou voluntária, pesquisadora até hoje, né, do Núcleo de Estudos de Gênero. Isso na SOS Mulher e Família também faz muito sentido para mim. Eu falo que o trabalho voluntário, a gente muito mais aprende do que o que a gente contribui. Então, eu me tornei a Cláudia que eu sou hoje, a mulher que eu sou hoje, com os valores que eu tenho hoje, muito em função desse trabalho voluntário, de ativismo. No Conselho dos Direitos das Mulheres, que é um local onde se reúnem órgãos governamentais e não governamentais para discutir políticas públicas, para poder fiscalizar também, enquanto cidadania, né, as políticas públicas, né, isso tudo antes da política institucional. E depois eu tive a oportunidade de ser gestora de política pública. Na época tinha um prefeito, nunca fui do partido dele, que eu nunca fui de nenhum até então, e ele, pelo trabalho que a gente desenvolveu na SOS, chamou para criar política pública dentro da prefeitura, e aí a gente montou a Divisão dos Direitos das Mulheres e Políticas Públicas de Gênero e a Casa Abrigo Travessia, que é uma política pública voltada para as mulheres em risco de morte, junto com seus filhos menores de idade, poderem ficar numa casa cujo local é sigiloso, então a gente não divulga o endereço, a gente fala da política pública, mas não divulga o endereço, e poderem ali ser promovidas as mulheres e as crianças, e se ela precisar conversar com o autor de violência, sempre em outro lugar, nunca na casa. Ela assina um termo para também garantir a segurança do local e não colocar expostas outras mulheres que ali estejam. Então,
Então, esse programa salva vidas, né? E eu fui Muitas. gestora disso, enfim. Incrível. Então, essa trajetória toda desses 30 anos, com todas essas políticas públicas, esses serviços prestados concretamente para a cidade de Uberlândia, me fizeram. Muita gente me perguntava, Cláudia, você já viveu situação de violência em relacionamento? Eu falei, olha, às vezes num ou outro namoro houve desrespeito, inclusive eu pus a fila para andar, mas nada assim tão, né? Cantada em rua já teve, no mercado de trabalho assédio sexual já teve, e eu também botei o limite. Então é muito difícil a gente perguntar para uma mulher se ela já não passou por alguma situação de violência e ela falar que nunca, né? Então tem tudo isso, sim, Não claro conheço. que tem, né? Eu também não conheço. Né? Que seja na rua, e aí eu aderi à campanha do apito, e eu uso o apito na bolsa, assim, de fora. Então, uma vez o bicicleteiro passou, apitei mesmo, porque tem que ficar com vergonha, quem tem que abaixar a cabeça é quem comete um assédio sem reciprocidade, não a gente que está passando na rua, porque meu corpo em via pública não é público, o seu também não, né? E aí tem gente que confunde, fala assim, porque tava com roupa assim, um assado, conversa fiada, as muçulmanas usam burca e são as mais estupradas do mundo, Exatamente. coletivamente, inclusive, as mulheres na Índia, a mesma coisa. Mesma Então não coisa. vem que esse papo é porque tava com o braço de fora, é porque não existe isso, né? É porque realmente o nosso corpo em via pública não é público e a gente não tem que se sentir envergonhada. Tem que ter vergonha quem cometeu o crime, quem tá fazendo a gracinha. E aí apitei, ele quase caiu da bicicleta, achei ótimo, enfim. Então a apito é uma estratégia. Mas para responder a sua pergunta, aí eu fui mais fundo nessa história. Os meus pais se separaram, eu tinha 7 anos de idade. Então, assim, minha mãe praticamente criou os 4 filhos, eu sou a mais velha de 4 irmãos, e ajudei a minha mãe a acudir meus irmãos, minha avó ajudou a criar a gente, então assim, eu adoro vó, receita de pão de queijo da minha avó, enfim, morei Ela muitos anos com a cozinha, minha tá, Cleide, avó. também. Receita de pão de queijo da minha avó não leva óleo, um dia a gente vem aqui só para passar a receita, viu? Não Tem essa leva parte óleo, dela aí, que ela cozinha. não, maravilhosa. E aí, eu fui mais a fundo, assim, meu pai nunca conviveu muito com a gente, ele morou para lá, em Goiânia. E meu pai teve um histórico de vida muito difícil, assim. E que depois a minha ficha foi cair, lá para 2011, e eu falei, olha, nada é por acaso. Nem os objetos de estudo que a gente escolhe, nem de ativismo, nem os propósitos e a missão de vida. Tem a ver com a nossa história. Consciente ou inconscientemente, e aí ficou mais consciente para mim. Então, assim, aos 5 anos de idade, o meu pai assistiu o pai dele assassinando a própria mãe, a minha avó Maria, que obviamente eu não conheci. E assim, foi muito triste, né? No chão da cozinha, minha avó ajoelhada, implorando pela vida, num tempo em que a coisa da posse, do ciúme. Então, meu avô, diziam que ela era muito bonita, costureira, professora, como eu. E o meu avô, muito enciumado dela. Não tinha nada, não aconteceu nada, mas muito enciumado. Chegou em casa de madrugada, aos berros. E aí começou o bate-boca, meu pai estava dormindo, eles eram 3 irmãos, meu pai tinha 5 anos, o outro irmão 6, e a outra era mais novinha. A mais novinha ficou dormindo, meu pai e o irmão acordaram. E eles estavam gritando na cozinha. A minha avó ajoelhada no chão, pedindo pela vida dela para criar os filhos, para ele não fazer nada com ela, e ele com a arma na mão. Ele deu vários tiros na minha avó ali, ajoelhada. Vários tiros. E ela morreu. E meu pai assistiu tudo, porque com os gritos, ele e o irmão acordaram. Aí eu não sei nem dar conta do que é assistir uma mãe sendo assassinada pelo pai, você tendo 5 anos de idade. Eu até arrepio, porque é uma coisa que mexe muito comigo, assim. Nossa, com todo mundo. E assim, mexe, sempre que eu conto, mexe. Não tem jeito de não mexer, né? Porque isso, mesmo eu não tendo assistido, vivido isso, eu nem era projeto de vida, isso impactou na minha vida e na dos meus irmãos e na minha mãe. Então, meu pai ele não conseguiu ser esposo, ele foi dependente químico a vida inteira. E eu entendo, porque cada pessoa dá conta. Exatamente. Ele foi o que ele deu conta. Sim. Né? Até minha mãe, por muito tempo, achou que ia passar, que ia melhorar. Então, meu pai foi dependente químico a vida inteira, não deu conta de ser pai. Então, sempre longe da gente, processou o pai dele a vida inteira, então uma briga familiar. Né? Eu conheci muito pouco os Guerra, meu Guerra é do lado do meu pai, porque meu nome é Cláudia Costa Guerra, né? Mas o Guerra é sempre muito forte, então ficou Cláudia Guerra. Mas eu nem conheci muita gente do lado dos Guerra, do meu pai, não convivi. Meu pai, quando vinha ver a gente, era tenso, porque é alcoólatra,
E assim, ia dirigir um carro e sempre quase encostando no carro da frente. Então, era tensão, o tempo inteiro tensão. E ele em casa, até os 7 anos, né? Ele em casa, do que eu me lembro, era difícil também, muito difícil. E assim, cada um de nós, irmãos, lidou de uma forma com essa história. E assim, ele nem tinha muita noção até do nosso tamanho, porque convivemos muito pouco, muito pouco. Ele morou mais em Goiânia. Então mandava roupa, ou era muito pequeno, ou era muito grande, sabe? E eu acho que ninguém ocupa o lugar de ninguém. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, sua mãe foi pai e mãe. Não, minha mãe foi mãe. Também acho. É uma super mãe. Super mãe. Que eu Exato. super admiro. E minha avó ajudou a acudir, minhas tias, né? A mulherada. Minha bisavó teve 10 mulheres, a minha avó teve 4 filhas, tudo mulher. Então, eu sou de um sistema matrilinear, uma mulherada, né? Que também eu acho que isso impactou na história. Assim. Elas que resolviam tudo, que davam conta de tudo. Não tinha aquela história assim, vê com seu pai, o dinheiro é com seu pai, vai resolver. Não tinha isso, né? Então, é a minha referência de mulheres, de mulheres, fortes, né? de mulheres inspiradoras, fortes e vulneráveis, porque é difícil também, você sozinha criar 4 filhos, mas assim, são inspiração, minhas tias e minha mãe para mim. E o que aconteceu? Meu pai envelheceu, ele não constituiu outra família. Vez ou outra eu fui em Goiânia. E assim, muito difícil ele largado. Começou a ter catarata, não estava enxergando mais direito. Largado mesmo. E aí eu comecei a insistir, depois de mais velha. Já estava casada e tudo. Isso foi por volta de 2008, 2009. Comecei a insistir para ele vir para Uberlândia. Pela idade que ele já estava, sozinho e tudo, eu falei, gente, eu acudo lá na ONG, gente que eu nunca vi na vida. Né? Então, assim, fiz terapia há muitos anos, tá, gente? Quase 30 anos, não só por isso, né? Mas aconselho, terapia, autoconhecimento, é tudo de bom. Isso não estrala na sua Conheço cabeça, só não, o né, dedinho do gente? pé, mas já foi show. Terapia é vida. É vida. Não tem a ver com gente doida, não. Geralmente o doido não procura, enfim. Devia, né, também. Mas só para dizer que é fundamental. E eu tive a honra de ter, assim, gente muito boa me acompanhando como terapeuta, né? A Rosário foi a última, que eu fiquei muitos anos, então, assim, adoro. É amiga hoje. E aí, eu insistia, pai, vem para Uberlândia, você tá sozinha aqui, eu arrumo um lugar para você ficar, a gente organiza a sua vida. Ele tinha um dinheirinho de herança, ele não conseguiu trabalhar também, sabe? Assim, minha mãe até falava pra gente não sentir vergonha, a gente perguntava, o que meu pai faz? Ela falava assim, comerciante, que era... O que é, né? A gente não sabia direito, mas era comerciante. Um tempo ele até mexeu com frigorífico, mas assim, não dava conta, não parava em emprego nenhum, alcoólatra. E processando o pai e tudo. Aí ele resolveu vir, depois de muitos anos de insistência, ele resolveu vir. Aí chegou aqui, fomos arrumar os dentes, fomos fazer cirurgia, meu pai ficou enxergando mais que eu, que uso óculos. Pusemos ele numa casinha, inclusive na mesma rua que eu morei muitos anos com a minha avó e que a gente morou todo mundo antes deles se separarem, minha avó e com a gente, os filhos, meu pai e minha mãe, na Coronel Antônio Alves, ali no centro da cidade, que até virou estacionamento, era entre a Cesária Alvim e a Floriano. Virou estacionamento onde era a casa da minha avó, ali. Nós conseguimos um lugar naquela rua que para ele fazia sentido, porque ele tinha uma sociabilidade com o açougue ali daquela rua, enfim. E do lado no bar, inclusive, para facilitar a vida, né? Porque não ia parar de beber, mas assim, né? Para não cair. Então, não andar longe, não andar longe da casa. E fomos em tudo quanto é médico. Meu pai fez check-up, tudo assim. Só não fomos no estômago, porque ele nunca queixou do estômago, mas a gente foi em tudo quanto é médico. Falamos, agora ele tá 100%. E começamos a viver a história de ele ser pai e a gente ser filho. Então, finais de semana a gente saía, levava para minha casa, para casa da outra irmã, do outro irmão. Com a minha mãe também, minha mãe casou de novo, mas meu padrasto de boa. Meu pai faz aniversário no mesmo dia do meu padrasto. Então nós comemoramos aniversário, 19 de janeiro. E a minha irmã mais nova, no mesmo dia, 19 de janeiro, minha irmã mais nova, o meu padrasto e o meu pai, imagina a gente na festinha, os 3 juntos ali na foto, a gente tem isso. Meu pai foi Papai Noel dos meus filhos pequenininhos, porque agora eles estão adolescentes. Assim, eu fiquei emocionada, porque é muito bacana. Não é assim. É muito bacana essa retomada, né? Dessa possibilidade de eu ser filha e de meus filhos terem um avô do lado paterno, né? Então, assim, foi massa. Isso durou uns 2 anos, mais ou menos. E aí meu pai, um dia, parou de beber. Eu falei, gente, isso não tá certo, tá esquisito. Não fez tratamento, não fez nada e parou de beber. Meu pai tá doente.
Foi dito e feito. Aí nós fomos ver, e ele não aguentava, ele punha a bebida na boca e não aguentava. Eu falei, uai, então tem alguma coisa a ver, talvez com esôfago, com estômago, alguma coisa. Fomos fazer a endoscopia. Meu pai já estava com câncer, com metástase, que provavelmente começou no estômago e começou a ficar generalizado, e que tem uma relação também com a bebida, né? Enfim, apesar de que ele bebia mais cerveja, gente, eu não aguento nem o cheiro de cerveja. Engraçado, né? Nem o cheiro, mas eu tive um irmão que teve problemas. Mas nem o cheiro de cerveja. Tomo um vinhozinho hoje, depois de velha. Como é que chama aquilo que eu gosto, Gui? Gin, né? Depois de velha, pouquinho. Cerveja nem o cheiro. Meu pai predominantemente tomava, porque eu faço filho de peixe é peixinho. Não, pode ser tubarão, borboleta, bem-te-vi, outras coisas. Não precisa ser, ninguém tá condenado, não tem que repetir história de ninguém. Enfim, mas eu tive um irmão que teve mais problemas, enfim. O único homem dos 4. E o meu pai estava com câncer já grave. E a gente foi, ele foi colocado lá no Hospital do Câncer para fazer tratamento, quimioterapia e tudo. A gente tinha que fazer escolha se fazia, se não fazia. Mas já estava com metástase, então era mais paliativo mesmo. Aí eu falei, não tem jeito. Ele foi para minha casa. Eu trouxe ele para minha casa. Porque já não dava mais para ele ficar, né, no outro espaço e tudo. Aí ele foi para dentro da minha casa e foi muito interessante. Ele era brigado com a família dele inteirinha, o irmão, a cunhada, a outra irmã, os sobrinhos, passaram aí na minha casa para ver meu pai doente. O povo vinha de Goiânia, vinha de outros lugares para ver meu pai doente. Sendo que ele era brigado antes com todo mundo. Então, sabe aquela coisa assim doida que você fala, gente, que feeling que foi esse de eu falar, pai, vem para Uberlândia? Sabe assim? Deus, né? E chegou num ponto que era só paliativo, não tinha mais o que fazer. Mas ele reconciliou, encontrou com todo mundo que precisava encontrar. Ele pediu desculpa para minha mãe, pra gente. Mas ele falou, eu não dei conta. E eu falei para ele, eu entendo. Sim. Né? E aí ele ficou mais 3 meses, ele faleceu. E tem vezes que a gente... Mas olha que chance que eu tive, gente. Eu sou... Nossa, eu tenho uma generosidade pela vida. Ter me levado até essa iniciativa de trazer meu pai sem saber. Porque provavelmente ele já tinha. Já tinha. Sem saber, ele também sem saber, porque podia falar assim, veio porque estava doente. Não sabia, nada. ele não sabia, ninguém sabia. Então, assim, é um resgate de história de vida. De história de vida. E aí fez sentido para mim muito mais, tudo. Tudo. A sua De história... trazer de missão de vida, de trazer agora para o Legislativo, como procuradora da mulher, presidente da Comissão de Direitos das Mulheres, nossa pauta central é promover as mulheres, a segurança das mulheres, né? A saúde também, lógico, trabalho e renda também, mas... Aí tudo fez tão sentido, assim, pra mim. Então, eu sou muito agradecida. Ele deixou uma mala com documentos, com um monte de coisa. Eu ainda quero fotos, ter oportunidade de sentar para viver isso, que ainda não deu, pela correria que é a minha vida de 3 filhos. Não deu. Mas eu acho que tem que ter um momento, né? Tem, eu acho que esse momento eu tô preparado também. De viver no luto, de mexer nas coisas, né? Porque ainda não deu. Né? Eu saí de uma loucura de doutorado, quase perdendo os cabelos tudo, tendo que trabalhar, porque eu poderia ter bolsa, mas a bolsa não pagava minhas contas, então eu abri mão de não ter bolsa e trabalhando para morrer. Saí de um doutorado, nós entramos na pandemia, eu trabalhando remotamente, eu escolhi entrar na política institucional num momento em que o Brasil estava assim, muito difícil, muito polarizado, as famílias brigando, muita cultura do ódio. Eu falei, não dá para eu ficar mais só na retaguarda, no movimento, não é só, porque é muita coisa, o movimento social já está estabilizado, vamos ver quem vai presidir a ONG, organizar lá para eu me afastar, para eu ir para esse outro lugar para poder fazer mais e melhor, nesse momento tão difícil, que eu nunca quis, sempre me ofereceram, Cláudia, vem que nosso partido para aquele outro, eu nunca quis, nunca me interessou, não tinha estômago para isso, e aí falei, vou ter que ter estômago, vou ter que ter cabeça, porque eu não posso adoecer nessa história, e eu tenho, eu não levo para a cama, para casa, os problemas, o projeto que não foi votado, meramente por política e não por mérito ou por questão jurídica ou técnica, e que poderia transformar a vida das pessoas. Falar, tá, não vou transformar aqui não, dentro da Câmara, vou transformar lá fora, na roda de conversa, ouvindo as demandas, fiscalizando, vou de outro jeito.
Então não levo rancor, não vou adoecer. Eu não vou ser aquela mulher como muitas que passaram pela Câmara, nos 130 anos de Câmara, apenas 20 mulheres foram vereadoras. Isso é muito triste, a gente é a maior parte da população das eleitoras. Não. Muito. Na minha legislatura entraram 20 homens. Então, em uma legislatura entram 20 homens, em 130 anos, somente 20 mulheres. Mas eu não posso julgar e falar assim, as mulheres não querem vir para a política. Querem sim, mas elas têm que lavar, passar, elas têm que escolher de ser esposa, mãe, dona de casa ou vereadora. O homem não tem que escolher. Então, por isso que a gente tem que mudar tudo isso aqui, ó, para ter mais mulheres na política e mulheres, não só mulheres comprometidas com a promoção das mulheres. Exatamente. Porque também não é só questão de ser mulher, não. Você falou Mas a gente Exatamente. tem um olhar diferente. Imagina que um homem ia fazer um projeto de Semana da Conscientização da Perda Neonatal Gestacional Infantil. Nunca. Jamais. Que ia pensar em direitos sexuais e reprodutivos. Então a gente sente na pele a violência, o assédio sexual. Então não é que é melhor nem pior. A gente tem que estar em igualdade com os homens, mas a gente vai levar uma perspectiva, um olhar que é diferente e que agrega. Isso. E nós somos uma parte da população. Então, assim, é mais que justificável que as mulheres estejam nesse lugar com esse olhar diferente. As mulheres estão muito preocupadas com creches para os seus filhos, porque senão não tem como mais trabalhar. E como elas é que cuidem, acode, elas muito mais preocupadas do que, às vezes, o homem. Claro. Então, esse olhar ele é fundamental. Né? Eu estou preocupada em que as professoras, a maior parte na educação fundamental, a maior parte das professoras são mulheres. E não é à toa, né? Por isso que às vezes vira tia. E não é tia, gente, a tia é parente. Então é profissional, é professora, porque se é tia não precisa nem de salário, nem condição de trabalho, e não é à toa que são chamados de tia, porque são predominantemente mulheres. A hora que entra no ensino médio, que tem mais homens, na faculdade mais homens, aí virou professor, é profissional. Agora, quando é predominantemente mulheres, é a tia. Então a gente começa a pensar que nada é à toa. Política social Tudo tem história. muito. Por que o serviço social por muitos anos foi desvalorizado? A parte de mulheres, extensão social. Isso. É como se fosse extensão do lar. E aí tudo que é do Isso, lar tá é fazendo desvalorizado. favor, tá fazendo favor. Né? É como se não fosse importante. E é o mais importante. Porque se tem isso, não tem o resto. Né? Por que a enfermeira e o médico, quando comparado, a enfermeira é desvalorizada? E elas que salvaram a vida da gente na pandemia, que não pararam um minuto. Exato. E às vezes sabe até mais do que o médico algumas questões. Exato. Porque predominantemente E que é o que acolhe ali, né? Que é o que te encosta, é o que te acolhe, é o que te limpa, é o que te dá comida. Isso. É essa pessoa, é esse profissional. Exatamente. O médico vai lá, faz isso. Ela vai lá e faz. Não, e enfermeira é fantástico, gente. O trabalho da enfermagem, que inclusive defender o piso salarial dela, né, desde sempre, é fundamental. Então, assim, por que às vezes é desvalorizado? Predominantemente mulheres ali naquela categoria. A gente começa a entender que a gente precisa desconstruir isso tudo. Tudo isso tem que ser valorizado. E a valorização é social, mas é também de remuneração, de salário, né? As mulheres não podiam ter um negócio como você tem hoje, Cleide, lá não no início do século. Não podia. Vamos longe, não. Eu li uma reportagem que para você viajar, você tinha que ter uma autorização. A autorização do marido. Hoje, a hora que eu entro no meu carro, que eu venho da minha empresa e chego aqui, cara, eu agradeço isso, porque eu agradeço não só o momento que eu estou vivendo, mas todas as outras mulheres da luta de conquista das mulheres. Que passaram antes de mim. O homem nenhum falou assim, toma seu direito. Não, foi luta. Exatamente. O direito ao voto, de exercer a cidadania, as mulheres antes de 1932 eram consideradas como mendigos, pródigos, incapazes, que não podiam votar. A mulher era considerada incapaz. Entendeu? Mulher não tinha que sentir prazer, não podia gozar o gozo. É um direito do século XX. Outro dia, gente. Mulher que gozava era tida como prostituta. É verdade. O prazer não podia. Entendeu? O sobrenome. Você tinha que pegar o sobrenome do marido e tinha que ser o último nome. É como se ele fosse sua posse, sua propriedade. Você é propriedade dele. Hoje não, a mulher pode manter lá em casa eu mantive, porque o nome é identidade. Eu mantive o meu, o Ricardo dele, a gente pegou os nossos e pôs dos meninos. O meu, inclusive, ficou no final pela sonoridade. Então, até isso. Né? Por isso, tudo tem história. Eu amo a minha área, que é da história, porque tudo a gente vê as origens, o porquê, a gente vai entender no tempo e espaço essas construções, para desconstruir o que nos traz infelicidade. E não traz só para as mulheres, não. Você tem que ser o super-homem, o homem de aço, não poder chorar, não poder brincar de boneco. Se você vai ser pai, qual o problema? Brincar de casinha para depois cuidar da sua casa. A mulher brincar de carrinho para aprender a dirigir. Né? Tudo isso porque a educação para a igualdade é isso. Meus meninos brincaram de tudo. Pianinho para desenvolver sensibilidade, boneca que a gente comprou, negra para inclusão racial, o carrinho, a bola para desenvolver coordenação motora. Então a gente vai desconstruindo umas coisas que às vezes é tabu. O menino brincar com isso vai virar menininha. Não tem nada a ver. A literatura toda conta pra nós que isso não existe. Pelo contrário, vai ser melhor pai.
A gente não quer que os nossos filhos sejam bons pais, mas tem que ensinar a trocar uma fralda, ensinar a brincar com a boneca, põe no carrinho, empurra. E assim por diante, porque depois o homem acha que é genético. Ah, não vou pra cozinha não, porque isso é lugar de mulher. Gente, os melhores cozinheiros do mundo são homens, só que a remunerada, não remunerada da mulher. Os melhores costureiros do mundo são homens, mas o remunerado, aquela do dia a dia é o da mulher. Então a gente vai desconstruindo tudo isso. Então eu devo muito Na a essa verdade, a trajetória. mulher é cozinheira, o homem é chefe de cozinha. Chefe de cozinha, né? Tem uma nomenclatura aí que faz toda a mulher hoje diferença. ser empreendedora, dona de um negócio, motivo de orgulho, isso é coisa recente. Coisa recente. E fruto de luta. Então a gente não pode parar, porque piscou, bem, retrocede. Piscou, dançou. Então por isso que a gente, respondendo as suas duas perguntas, a história minha inicial, e a ficha caiu em meu pai, e significar, ressignificar tudo isso, transformar a dor em amor pelas mulheres, para que outras não vivam o que meu pai viveu, enfim. E famílias também, porque impacta na família inteira e nas gerações depois. Sim, impacta na minha geração, né? Mas também eu sou muito agradecida a ter tido essa oportunidade desses trabalhos voluntários, de construir esses serviços, nunca sozinha, porque a gente não faz nada sozinha. Mas com um mundo velho de mulheres maravilhosas, não só mulheres, homens também, mas predominantemente mulheres, porque é tudo coletivo, na ONG, no Conselho de Direitos, no Núcleo de Estudos, né, o programa Casa Abrigo, é tudo feito coletivamente. Às vezes a gente está na frente, às vezes a gente lidera, né, e tal, mas é muito, no Mulheres do Brasil, enfim, então são sempre muitas mãos, e aí a coxa de retalho é construída. Entendi. Você sai da casinha, né? Você sai do seu mundo, você Eu fala sou assim. muito agradecida. Não, E tem coisa olha, muito fui mais. eleita sem um tostão. Professora, tem dinheiro? Imagina, trabalhando 3 turnos, né? De conta para pagar. Professor que fala de Tava mulher. financiada para trás. Sem um tostão, mas com algumas pessoas voluntárias que acreditavam em mim, contribuindo, ajudando, com a vaquinha eletrônica que foi R$900. Mas eu penso que o que me elegeu foi a trajetória. Sim. A trajetória de 30 anos do trabalho prestado, tendo ajudado a salvar 25 mil mulheres Eu na te amo ONG. mais ainda, você sabe agora, né? Porque essa parte eu não sabia. Nessa parte da sua vida pessoal Ah, eu não sabia. que Agora eu fofo. te amo mais. Ah, eu também sou sua fã, Essa sabe? mulher é maravilhosa, gente. Muito bom, Bênção. fico muito feliz. Então, assim, eu devo muito a isso tudo. E sem a assessoria maravilhosa que eu tenho também, gente, porque nós temos que ser Essa povos. menina A cidade tem quase 1 milhão de habitantes, o IBGE mentiu que tem 750 mil. Aham, eu vi isso. Tem que pedir recontagem, né? Tinha muita gente que não foi encontrada de certo. Não, Belém só cresce. Aham. E então você imagina uma assessoria maravilhosa que consegue ser meu braço nos lugares, porque eu não consigo. Imagina, quase 1 milhão de habitantes, fora os distritos, né? Tapuirama, Cruzeiro dos Peixotos, Martinez, Quadro, aquele povo, Olhos d'Água. Então a gente não consegue chegar em tudo, mas a gente vê que as pessoas acreditam porque a gente não promete nada para ninguém. Nós não somos um mandato assistencialista. Eu não tenho que dar cesta básica, eu tenho que prover, junto com o prefeito, o restaurante popular. Entendeu? Entendi. É isso. Porque quem te compra vai te vender baratinho lá na frente. Então, e aí, para deputada também foi muito bacana, porque também sem dinheiro, mas aí já com uma trajetória na vereança, né, a gente também alcançou 428 cidades do estado, quase 16 mil votos, não entrei não, mas foi lindo, foi maravilhoso. Então, assim, eu sou muito grata ao respeito que as pessoas têm, e eu falo lá no gabinete, olha, para mim pode ser para depois de amanhã, mas para quem demandou e tá com dor, porque a dor não é física, né, a dor é o problema. É para ontem, então nós vamos fazer o que é a nossa competência, vamos contar para ela o que a gente está fazendo. Então a gente manda o requerimento, a cópia, no zap, a gente conta o que está fazendo o tempo todo. Porque tem questões que é o prefeito que vai ter que resolver, não é minha função. Minha função é fazer projeto de lei que, se aprovado pela maior parte dos 27 vereadores, vira política pública. Minha função é fiscalizar as políticas públicas. Que a gente está vendo aí as filas nas unidades de saúde, gente esperando há 5 anos para poder tirar um útero e sangrando, até com hemorragia, o hormônio é o oi da cara, e precisando tirar o útero. Eu tô falando do útero por causa das mulheres, mas tem outros problemas de cirurgias também, exames graves, que a pessoa está ficando anos na fila. Não pode. É direito do cidadão e da cidadã, né? Então aí eu vou fiscalizar e vou pedir para aperfeiçoar alguma coisa. Junto ao poder público, o executivo. Nas escolas, estava faltando vaga para crianças. Não pode faltar, é direito. É direito na Constituição, é direito nos direitos humanos. Então, assim, a minha função é fiscalizar e votar o orçamento, que é o dinheiro dos seus impostos, Cleide, e o da Sônia, e o meu, e dos que estão aqui, e que a gente
Eles mandam para a Câmara, o prefeito manda para a Câmara, a gente olha para aquilo e fala assim, será que a quantidade que está para educação tá boa, para saúde? Opa, e aí eu fiz isso. Tem dinheiro demais para publicidade. A gente saiu numa pandemia, o povo está passando fome, precisa gerar trabalho e renda, a saúde está com fila para exames e para cirurgias. Vamos tirar din-din aqui da publicidade para reduzir a fila de exames e de cirurgias? Não foi aprovado, lamentavelmente. Agora, você consulta a população, a gente consultou, a população queria tirar dinheiro de publicidade para saúde. Porque então, nem todo mundo representa a população, né? De outra vez, moradia popular. Tem 10 anos que não constrói uma moradia popular na cidade. Quem mais se ferra são as mulheres, que são chefes de família, mães atípicas, não. As mais pobres. Vamos tirar dinheiro de publicidade, tem 28 milhões na pasta. Para fazer algumas moradias populares, não precisa tirar tudo, não, só um pouquinho. Vamos fazer 250, pelo menos ali a comunidade das Torres, que está debaixo das torres, correndo risco, eletricidade, né, na beira da rodovia, 250 famílias já resolve o problema dessa comunidade, 250 casinhas. Também não foi aprovado. Então hoje a gente tem publicidade e continua as filas para exame e para cirurgia. A gente tem a publicidade e continua sem a moradia. Então, é isso que a gente tem que ir contando para as pessoas também. Tem que falar, né? Tem que falar, porque é um canal aberto com a sociedade privada, sabe? Tipo assim, se eu chegar no público e passar para o privado... E a gente faz enquete, né? A gente pergunta para a população, o que você quer? Exatamente, a gente tem que divulgar assim, e eu acho que aqui na Zambesa eu tenho esse propósito de fazer não só vender sapato, é vender sapato, mas eu quero chegar para minha cliente que compra sapato e falar assim, amiga, você também é capaz de montar um negócio se você quiser. Aí, se você quer saber alguma coisa de política pública, nós temos uma pessoa que pode falar disso aqui para você. Se você está vivendo violência no relacionamento, olha onde buscar. E sigiloso, sem ser exposta. Você não precisa nem olha onde. fazer uma denúncia na política. Não precisa. A ONG vai te acolher com muito carinho, com muita ética, com escuta ativa, sem julgamento, sem preconceito, sem perguntar para você, por que você não buscou ainda se você está 10, 15, 20 anos apanhando? Porque isso não se pergunta. Ela quer saber como é que você está se sentindo, seja bem-vinda e vem. Vamos lá, o que a gente pode te ajudar? É assim que conversa. Exato. Eu acho que é assim que a gente segue, né? Que a gente constrói uma sociedade. Eu falo muito aqui com a Sônia que a gente tem que construir uma sociedade que a gente consegue resolver no pequeno. É aqui em Uberlândia, é no nosso bairro. Micro. É no micro. Aí um dia que você tiver um pulso para chegar para ser uma deputada federal, aí vamos em termos de Estado. Da República, aí você vai chegar e ainda vai fazer uma coisa macro. Mas enquanto for pequeno, a gente vai fazer o que a gente faz. Exatamente. E com potencial multiplicador. Porque as pessoas que estão ali assistindo a gente, elas já vão saber, opa, existe uma ONG. Anota o zap da ONG. Anota o fixo, 32157862, 34 na frente. Obviamente que eu não estou na direção, tem que separar uma coisa da outra, mas sou voluntária. Se você quiser acompanhar, a gente faz muitos vídeos também educativos e preventivos para a segurança das mulheres, como identificar esses violências, fatores inibidores da busca, a rede toda de segurança para as mulheres, a gente põe com contato, com endereço, com tudo. É o que eu mais recebo de pergunta na rede social. Cláudia, estou vivendo situação de violência no relacionamento, o que eu faço, onde que eu vou? Mas aqui no nosso podcast... Cláudia Guerra Wood, @CláudiaGuerraWood, Instagram, Facebook, enfim. A gente vai deixar todos esses contatos, né? Super importante. Porque a gente vai deixar o seu contato do seu arroba, vai deixar também os da ONG, né, Sônia? E a hora que a gente faz as chamadinhas no Instagram, perfeito, porque é a forma que a gente consegue comunicar mais rápido com as pessoas. E depois, se quiser assistir o podcast inteiro, tá lá no YouTube, também vai ter todos os dados de todos os órgãos que a gente falou aqui. Isso que vocês estão fazendo é responsabilidade social. Inclusive, quando vocês quiserem concorrer ao Prêmio Excelência Cidadã, do CDL, em parceria com a Câmara Municipal, acontece a cada 2 anos, e ao receber o selo ou prêmios, agrega valor ao seu negócio. É verdade. Nem sabia disso. Associa essa parada aqui educativa e preventiva, vocês têm registros de tudo. Sim. Para concorrerem, eu sempre fui da comissão julgadora, agora eu não sei se eles vão me chamar para eu estar nesse lugar, mas sempre fui uma voluntária, colaboradora da comissão julgadora desses projetos de empresas para excelência cidadã e empresa cidadã. Empresa cidadã é o privado. Organizações da sociedade civil abriu-se para isso desde 2011, para também organizações da sociedade civil poderem concorrer à responsabilidade social. Olha que bacana. Então, hoje tem o Empresa Cidadã e o Excelência Cidadã para organizações da sociedade civil. Então, vamos usar isso, gente, porque tudo tem potencial multiplicador e é responsabilidade social. Projeto nosso atualizado, inclusive, esse do CDL, que agora a gente mexeu lá nele e tal, atualizou depois da pandemia, então a cada 2 anos vai ter
o selo e o prêmio. Porque de cada categoria ainda pode ter aquele que, ó, destacou. Porque, igual, por exemplo, a gente fala sobre sapato, a gente trabalha com sapato, né? A Zambesi vende sapato. Sim. Mas a gente está sempre mostrando para as mulheres que o porquê que elas devem comprar sapato da Zambesi, que é pelo conforto, Isso. né? Pelo sapato que ela pode ficar o dia inteiro de salto, pelo sapato que a pessoa que não pode usar, por e exemplo. pra essa mulher trabalhadora, né? E, Essa empreendedora. Isso, igual, tipo assim, a gente tem mulheres novas que têm diabetes. É. Né? Tem a mocinha lá da trombose, então, que precisa de sapato Artrite, especial, que ela precisa daquelas bolinhas para massagear, para poder voltar à circulação sanguínea. Que são mulheres novas que precisam ter um sapato especial. Sim. Entendeu? E aí, às vezes, fica aí. A parte do sapato, ela meio que encaixa em tudo que a Cláudia falou. Isso. Tem pessoas que não sabem nem como procurar um sapato confortável para o problema que ela tem. É o mesmo caso da mulher. Às vezes ela não tem nem noção do que ela faz para sair daquela situação que é tão opressora. Que existe uma rede de ferramentas, né, para ela buscar ajuda. Você não está sozinha, Thalina. Você não. Ó, aqui a colher. Você não está sozinha. Aqui a gente mete a colher em briga de marido e mulher para trazer a cultura da paz e te dizer para onde buscar ajuda conforme o seu problema e te dar orientação. E agora essas duas maravilhosas também. E me fala a história da colher. Fala a história da colher pra gente. Desde sempre. Não foi algo agora na Veneza. A fala, as palestras, cursos, rodas de conversa que a gente faz, a vida inteira eu fiz em escolas predominantemente, no comércio, em empresas, né? Enfim, e também em organizações da sociedade civil, a gente sempre falou, briga de marido e mulher, a gente mete a colher. Aí um dia, uma grande amiga, que depois até foi assessora por um tempo, comprou colheres e me levou colheres, acho que no mercado municipal. E levou. Aí eu levei aquilo na sessão, aquilo ali estava ali. Sabe quando é assim, natural? E de repente eu falei assim, uai, gente, isso tem que ter a ver. Aí num dia, numa fala, eu não só falei, eu mostrei. A fala eu já usava, né? Briga de marido e mulher, a gente mete a colher. E aí eu pus assim, né? A gente mete a colher, mas sempre com cuidado de não ser agressivo, porque essa colher é da paz, né? Mas pra ser Eu já ia, grandona, viu? Tem grandona, tem a colher LGBT, que é toda Tem colorida, colorido, nós fizemos até do carnaval. Ria do carnaval. Tem a colher negra, que aí é aquele cedro. Como é que chama a árvore? Tem um nome da árvore que é bem escura, maravilhosa. Tem as pititinhas, aí tem brinco de colher, eu não tô com ele hoje. Tem colarzinho de colher, enfim. Aí, menina, ficou de um jeito tão assim. Não, e aí, se eu largo no gabinete, vou descer as escadas, o segurança fala, cadê tua colher? Se eu vou para um lugar e largo no carro, mas cadê tua colher? Falei, pronto. Então é isso. Aí mudei até a marca. Porque minha marca era borboleta, que tem a ver com metamorfose, né? Essa satisfação de violência, o lagarto rastejante, que come folha e defeca, passar pelo casulo, atendimento, orientação, podcast, né? Tudo isso é o casulo. Quem tá de fora parece que nada tá acontecendo, mas por dentro, profunda metamorfose, né? A lá Raul, né? Que eu adoro. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, que até aquela velha opinião, formato sobre tudo. E aqui você rompe com as amarras e sai dali uma livre, leve, solta borboleta, que é tudo que a gente quer para todas as mulheres. Todas as mulheres. Né? Então, assim, livre, leve, solta, soberana, dona da sua vida, podendo fazer escolhas e tudo. Então era borboleta. E aí, inclusive, a borboleta tá na marca da SOS Mulher e Família, porque como eu sou mesmo fundadora, eu pensei de imediato na borboleta. Borboleta tá relacionada à alma, borboleta tá relacionada à metamorfose, à espiritualidade, né? Então, assim, há tudo de bom, a desenvolvimento. E aí era isso. Aí eu falei, não dá, tive que tirar a borboleta, porque agora é a colher. Primeiro tava no I, né, a colher, tava no I, agora a gente já mudou de novo, aí a gente já põe ela assim, tá embaixo, tipo assim, ela é o porto seguro da causa, é o caminho. Então olha que doido, e foi tudo muito natural, sem programar, sem contratar alguém para pensar em alguma coisa, sem nada disso, não teve. Foi muito assim, uma frase que eu já usava, e aí veio o objeto na minha mão. Olha que coisa mais doida. E Mas tô faz muito todo feliz. sentido, faz todo sentido. Às vezes não lembro meu nome. Aquela mulher da colher, que defende as mulheres, a mulher da colher que defende as mulheres, nem lembro meu nome, mas já sabe. Então, assim, ficou muito forte isso. É verdade. Né? Um símbolo. E agora a gente usa em tudo, levei no carnaval, né? Não, e isso é tão interessante, porque, por exemplo, quando a gente fez uma ação juntas lá no terminal, né, contra a violência, isso. E aí a gente via várias pessoas que chegavam e falavam assim,
Não, mas não pode meter. Porque isso ficou normalizado que em briga de marido e mulher você não mete a colher. Então pode estar sendo uma situação de agressão que você está ouvindo, que está tendo violência, mas você não pode meter porque é marido e mulher. Né? Com Então isso, ficou as mulheres muito. sendo assassinadas, se isolando, não tendo ninguém para acudir. Né? Então, mas a gente Você vê sempre que isso é qualifica muito- se meter a colher, né? Você vê que isso é muito mais social. Muito mais. Muito mais E social. às vezes até por curiosidade, você fala, o que é essa colher? E aí já é a oportunidade da gente falar sobre da prevenção à violência contra a mulher. É. Então, assim, funcionou de um jeito mágico, sabe? Eu tô muito feliz com isso, assim. Que é um e é um objeto muito mineiro, né, gente? A colher do doce. A minha avó tinha colher de pau, né? É uma referência para mim. A minha mãe, minha tia fez doce, quitanos a vida inteira. Minha mãe sustentou a gente muitos anos fazendo pão de queijo. E aí, na hora de amassar também, porque aí não gruda, na hora de misturar, né? Depois tem que pôr na mão. Mas o nosso não gruda não, tá? Porque ele fica no ponto que não gruda. Enfim, um dia a gente veio para dar receita de pão de queijo, de massa crua de minha avó, bisavó e mãe. Combinado. E colher, pois é, e colher é sempre para te trazer algo, né? Para fazer e para trazer algo. Reúne, né? E eu achei umas de madeira com uns furinhos, aí ela vira espumadeira também. E eu nunca tinha visto. Eu fui ver lá a gente foi numa praia, numa férias aí, e eu fui achar essa colher lá no norte, nas praias do norte do litoral paulista. Eu acho que eu vi lá no Goiás. Não, quando desses trem, traz pra mim, eu vou deixar. Porque tem colher de tudo quanto é jeito, eu não sabia, e aí um colega também, vereador, levou pra mim, viajou, viu, agora eles mesmos vê, traz pra mim colher, traz uma grandona, então assim, muito legal, né? Tem sido presenteada com colher. Vamos lá. Tem mais alguma perguntinha, amiga Sônia? Não, se picar, nós ficamos aqui a tarde inteira, né? Porque é muito. Você sabe que ela é uma menina. Estou indo agora para a conferência, preciso de uma conferência da assistência social, porque ali muita coisa a gente vai colher também do que precisa ser feito em Uberlândia. Exatamente. Mas então vamos fazer as considerações finais, Claudinha, e fala o que você acha importante o que é bom falar no nosso, para a pessoa, né, que vai achar, né? Onde que acha, como que faz. Primeiro eu queria muito te agradecer. Obrigada. Queria agradecer a Sônia também pela oportunidade de estar aqui. Fiquei muito honrada, de coração. Vejo que esse é um espaço, um podcast, para muito mais do que sapatos, de trazer conhecimento, de troca de saberes. E troca de saberes entre mulheres e homens é fantástico, né? A gente sempre sai melhor do que quando a gente chegou. Então me sinto assim agora. A minha recomendação é que se você vive o problema da violência num relacionamento, seja ela física, sexual, psicológica, emocional, moral, patrimonial, buscar ajuda é muito importante porque você não precisa ficar sozinha. Então a SOS Mulher e Família eu falo que pode ser o primeiro lugar. Muitas vezes é a Delegacia de Mulheres, às vezes é o 190, a Polícia Militar, às vezes é o Núcleo de Atenção Integral à Violência Sexual lá do Hospital de Clínicas da UFA, às vezes é a Defensoria Pública, que é uma advogada sem custo, às vezes é o Mulheres do Brasil, às vezes é a Exajup da UF, que tem lá o escritório jurídico, às vezes é a PPVD, a Parte de Prevenção à Violência Doméstica. Mas na maior parte você vai ter que registrar alguma coisa e às vezes você não está preparada. Na ONG SOS Mulher e Família não tem esse fator inibidor da busca de ajuda. E você pode ser fortalecida. É claro que se passou do horário comercial, o bicho está pegando e você está em risco, é 190 na hora. Na hora, porque aí é 24 horas. A Casa Abrigo é muito importante também para te acudir, se você não tiver para onde ir. Quando eu falo para onde ir, lugar de segurança. Porque se você vai para a família e para a vizinha, você vai pôr, às vezes, em risco a família e a vizinha. A gente teve um caso no Ano Novo, que o marido foi na festa de Ano Novo, matou a mulher, matou o filho de 8 anos, matou os parentes dela, tudo. Então, assim, outro dia a gente teve, né, ele pôs a mulher no capô do carro e arrastou ela. Aqui em Uberlândia, né, ele enforcou a mulher, deu 14 facadas e botou fogo nela lá no shopping park. Foi calçada. E cada vez está mais cruel, é um ódio, é uma misoginia. Misoginia é ódio às mulheres. Que é uma coisa muito louca. Então, a gente tem muito o que fazer do ponto de vista educativo e preventivo, e a começar dos pequenos. Por isso que eu gosto muito de fazer roda de conversa em escolas, começar dos pititim, porque pau que morre torto não precisa morrer torto, ele pode desentortar. Mas é mais fácil desentortar dos pequenos. Na educação para a igualdade, na educação para o respeito. E se você precisa de ajuda,
Anota, então, o contato da SOS Mulher e Família. Eu vou dar o fixo, porque daí todo mundo tem a oportunidade de ligar. 34, código 32157862, funciona de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. Atendimento social, psicológico e jurídico gratuitos para você, mulher, para você, autor de violência, deixar de ser autor de violência, porque você está sofrendo também. Você tem que vigiar alguém o dia inteiro, é não cuidar da própria vida, é demonstrar insegurança, medo da perda, sentimento de posse, você está sofrendo também. A gente precisa contar para você que tem um outro jeito de relacionar. Atende a família toda, às vezes sobra para os filhos também, aí articulado com o conselho tutelar, com o conselho da criança e adolescente. Enfim, é um trabalho que o pessoal é preparado para fazer um acolhimento sem violência institucional, sem questionar você, sem te culpar, sem te julgar, isso é muito importante. Na nossa rede social, como Procuradora da Mulher e Presidente da Comissão de Direitos das Mulheres, @Cláudia Guerra Wood, Wood é abreviatura de Uberlândia, Cláudia Guerra Wood. Instagram, Facebook, Cláudia Guerra MG, a gente está no Twitter também, a gente está no YouTube. Então, Cláudia Guerra Wood, você acha quase todos. Já tô Cláudia Guerra, viu? Já tô no Instagram seguindo a Zambese. Cláudia Guerra, viu a colher, gente? Cláudia Guerra, Wood, se localize e a gente está sempre prestando contas do que faz, mas também com ações educativas e preventivas, convidando você para ações, eventos, mas te contando que é possível uma vida sem violência. Te contando que onde tem violência, todo mundo perde, a família inteira sai machucada. Eu sei disso. E você não precisa passar por isso, você não está sozinha. Vem com a gente meter a colher em briga de marido e mulher para trazer a cultura da paz. Obrigada. Gente, eu quero só agradecer, né? Eu sempre estou em excelentes companhias, né? Então, eu sinto muito para vocês, gente. São convidadas maravilhosas que a gente traz aqui, né? Sempre na companhia da Cleide. Então, eu quero falar para vocês que quem está aí no YouTube, que não segue a loja lá no Instagram, faz favor de ir lá no Instagram, nas nossas redes sociais, no Pinterest. Eu já tô faz seguindo. favor de seguir a gente em todos. A gente vende pro Brasil inteiro, né? Para quem não sabe, a gente está em todos os lugares, a gente leva o seu sapato onde você estiver. Já encomendei meu 33. Exatamente. 33 de boneca mesmo, gente. Então a gente tem o nosso site, então quem não segue, por favor, vai lá e siga a gente. Eu quero agradecer muito pela sua companhia, Cleidia, sempre, porque ela para tudo que ela tá fazendo lá para vir para cá, tá, gente? Essa mulher é ocupada, tá? Mas E quero me ajuda. E quero agradecer você, minha princesa. Dá um abraço, muitíssimo obrigada. Eu já tinha muito assim. orgulho de você. Não, eu tinha muito de conhecer essa mulher. Hoje, sabendo assim, mais um pouquinho da história dela, gente, aí eu fico mais apaixonada ainda, viu? Então, essa relação aqui é meio suspeita. Eu também falo de outros assuntos, tá? Eu falo de educação para a igualdade, Exatamente. eu falo de sexualidades e afetividade. Vamos trazer de um novo, monte de então. coisa. Tamo junto. Tem que conciliar na agenda dela, mas vamos te trazer de novo, pode ser? Múltiplas habilidades e competências para a pessoa saber se ela é mais lógico-matemática, se ela é mais corporal sinestésica, se ela é mais verbal, como é que você funciona. Olha que legal, bacana. A gente Vamos pode falar fazer As múltiplas inteligências. Olha que legal. Ela é bom. maravilhosa. E ajuda demais a Ajuda. mulher. Porque quando a gente se conhece, a gente usa a nosso favor Tudo. os babados, né? Então é muito bom. Exatamente. Conta comigo para tudo isso. Quero agradecer o Gui, meu assessor que está aqui, esse mundo também. O Manuel maravilhoso está ali atrás das câmeras, gente. Tamo juntas. Cleidinha, pode falar, princesa. Tchauzinho para vocês. Tchau, meninos. Muito obrigada. Eu agradeço mais a companhia de vocês. Agradeço mais a sua presença aqui, Obrigada. Cláudia. Foi um prazer te conhecer, que eu não conhecia você pessoalmente, só pelas redes. Fiquei feliz. Como se diz. Mas a Soninha tem uns contatos, né? Ela vai comunicar Ela é com vocês, tudo. ela é ótima. Ela é tudo. E aí, Gente, eu fiz uma festa junina, por isso que eu tô suada, pedida, sem maquiagem, tá? Releva. ela é linda, Tá maravilhosa. pedida nada, gente. Eu tô aqui do lado. Pessoa. Obrigada. Muito obrigada, meninas. gente. Tchau, tchau. Beijo, vamos pegar na Pegadinha na mãozinha. mãozinha aqui, né? Adoro. Maravilhosas.